Agora foi. Gente. Ui! Até o cachorro veio aqui. Veio curiar. Porque Foi vocês não curiar me pra ver se ela tava... avisaram. Até o cachorro ficou assim, oxe, ela não colocou pra gravar. O cachorro até percebeu pela telepatia. Beleza. Então, eu vou pedir que alguém aí lê para mim agora. Começa aí. Articles, artigos. Um voluntário aí para ler para ti, por favor? Inglês, professora? Português. Posso ler? Vai lá, Luiz. Pode. Assim como no português, os artigos em inglês também são classificados em definidos e indefinidos. O artigo definido de, o, a, os, as e o indefinidos a, em, uma. Thank you so much. Então, o artigo the significa o, a, os, as, e o indefinido a, o, n, ambos têm o mesmo significado, uma. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? O the, o artigo definido é usado... lê aí para mim, José, por favor, antes de quê? O artigo definido é usado... Esse bicho... Aonde, tio? Tem Aqui, ó. O Luiz leu. Antes de substantivo. Tá, antes de substantivo, que se podem ser precedido ou não adjetivo. Eis, the girl, a menina. The pretty girl, a menina bonita. Ok. Então, eu tenho aqui o exemplo. Está dizendo lá no conceito que pode ser usado antes de substantivo e pode ser precedido. O que é precedido? É o que vem antes, tá? Ou não por um adjetivo. Então, the girl, a menina, é só um substantivo. Então, eu coloco esse artigo the na frente, a menina. Ou antes de um adjetivo, de um substantivo precedido de um adjetivo. Pretty é bonita, linda, aí está especificando que a menina é bonita. Então, the pretty girl. Então, a menina bonita, está especificando, está colocando um adjetivo à frente desse substantivo que é a menina. Um outro voluntário aí, por favor, que possa ler para a gente. Tia, deixa eu falar aqui rapidinho. Esse exemplo aí do primeiro são duas frases, né? Isso, está especificando que é antes de substantivo. Qual é o substantivo aqui? Girl, menina, tá? Então, você usa antes de substantivo. E antes de substantivo, que podem ser, pode vir junto ou não de um adjetivo. Aqui está um adjetivo, pretty, está dizendo que a menina é bonita, então está qualificando essa menina, está dizendo que essa menina é bonita, tá? Como é que eu quero dizer em português, meu Deus do céu? Qualificando mesmo, isso. Está dizendo que ela é bonita, está especificando quem é ela. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos saber mais onde é que usa o artigo the. Um outro voluntário aí que possa ler aqui, antes de quê? Antes de nomes de instrumentos musicais ou nomes de famílias. Exemplo, the piano, o piano. The Kennedys, os Kennedys. Ok. Aqui, galera, está especificando. O the nós vamos usar antes de instrumentos musicais. The violin, the piano, the flute. So, you have to put the article the. Então, você tem que colocar o artigo the. E antes de nomes de família. Aqui no Brasil, nós não temos o hábito de falar, de se referir às famílias pelo sobrenome, né? Por exemplo, família Silva, porque são muitos Silvas, né? A família Oliveira, são muitos Oliveira. A família Coutrinho é só a única, é a minha. Então, a gente não especifica pelo sobrenome. Mas, por exemplo, nesses países ingleses, as pessoas são mais conhecidas pelo sobrenome de suas famílias. Ok? Então, the Kennedys. Então, quando for nome de família em específico,
a família Kennedy. Aí eu uso o artigo the, ok? Tia Tainá, por que usa the Kennedy? Porque aí ele está como o plural, não é só uma pessoa, é a família inteira. Então, são todos da pessoa, da família. Ok? Então, vamos lá. Um outro voluntário aí que possa ler aqui pra gente, antes de... Posso ler, tia? Pode, meu amor. Antes de nomes de oceanos, mares, ilhas, rios, montanhas, países, hotéis, cinemas, teatros, trens e navios. Exemplo. Pacífico. Oi? The Pacific. The Pacific. O Pacífico. United States. United United States. States. Então, Os Estados Unidos e etc. isso. Então, quando é que eu vou usar esse artigo? Nomes de oceano, Oceano Pacífico, mares, ilhas, rios, montanhas, países, hotéis, cinemas, teatros, trens, navios, e aí está especificando The Pacific, o Oceano Pacífico, The United States, os Estados Unidos, tá? Recapitulando aí, não, vamos até o final, senão não dá tempo. Antes, um outro voluntário aí que possa ler para a gente, por gentileza. Eu quero me redimir. Antes de um representante de uma classe ou espécie. Exemplo: the poor, os pobres. The rich, os ricos. Pessoal, aqui, ó, antes de representante de uma classe, eu estou falando aqui, especificando de classe social, tá? A pessoa pobre, a pessoa rica, the poor, os pobres, the rich. Então, quando que eu vou usar o artigo the? Antes de substantivos que podem vir ou não com um adjetivo, antes de instrumentos musicais ou nomes de família em específico, antes de oceanos, mares, ilhas, rios, montanhas, hotéis, e essa sucessão aí, né? Nomes de representantes de uma classe social. Tia, mas eu especificar, vocês podem fazer a pergunta, e se eu especificar poor, ele não será um adjetivo? Sim, galera, é um adjetivo, tá? Eu estou dizendo que essa pessoa é a the poor girl, a garota pobre, tá? Eu estou especificando. Então, ele entra aqui nesse exemplo de adjetivos, de substantivo que vem precedidos de um adjetivo. The other student, please. Outro aluno, por De um favor. substantivo único na espécie. Exemplo: Chen est a terra. Chen sur o sol. Ok. Então, gente, não existe o único... Nós temos substantivos que eles são únicos na sua espécie, né? Aí está dizendo o exemplo, a Terra, o Sol, ou um outro planeta, Marte, tá? Então, está dizendo que é único de sua espécie, beleza? Diferentemente, por exemplo, se eu falar de peixes, eu tenho várias espécies, né? Então, não posso, eu só vou usar antes de substantivos únicos. Quando o artigo the é omitido é escondido, ou seja, não é necessário eu colocar na frase para eu entender a questão. Por favor. Tia Tainá. Oi. Tia, eu não estava conseguindo entrar porque o meu celular estava sem bateria, aí eu consegui carregar ele agora. Tá bom, Sofia, no problem.
So let's go. Vamos lá? Alguém que pode ler aí, por favor? Professora. Por favor, eu tô aqui. Leia. Eu. Deixa eu ir, Estela, pai. Deixa. Tá bom, vai. Não, deixa eu ver, eu tô te pedindo faz Eu tô um deixando tempão. aqui, vocês dois se Antes de decidirem nomes aí. próprios, nomes de línguas e ciências. Exemplo. Bad English, inglês. Geography, geografia. Eu botei Carol. Ok. Então, antes de nomes Quer mudar próprios. o nome. Nomes próprios, Depois meu vai nome, meu nome. Só que tem que estar em Depois inglês. só tu mudar. Apareceu? Apareceu. Pode entrar no seu. Sofia, are you okay? Ok, thank you so much. Então, antes de nomes em inglês, por exemplo, se eu for colocar o nome John, Mary, Brad, eu tenho que colocar, não é necessário eu especificar esse artigo, the bread, o bread, não precisa, tá? Então, é nesses casos que eu não preciso usar o artigo. The geography isn't necessary, não é necessário eu colocar o artigo. Outro aluno aí, por favor, the other student, please. Tia, posso ir? Antes de Dessa vez sou eu. substantivos de uso comum e de substantivos incontáveis. Exemplo, gold, ouro, money, dinheiro, café, café. Uhum. Antes de substantivo de uso comum, e substantivos incontáveis. Galerinha, eu não consigo contar a água do oceano. Eu não consigo contar o líquido do café. Eu consigo contar a xícara de café. Eu consigo contar uma xícara, 2 xícaras, 3 xícaras. Eu não consigo contar os grãos de areia. Então, isso aí nós chamamos de uncountable, incontáveis, tá? Substantivos incontáveis. Sorry. Gold, o ouro. Eu não consigo contar 1 ouro, 2 ouros, 3 ouros, não. Eu consigo contar 1 anel de ouro, 2 anéis. Aí, ele vem com um substantivo contável. Ok? Dinheiro, eu não consigo contar a cédula em si, tá? Ou a quantidade em si, o dinheiro que está em circulação, eu não consigo contar. Então, são substantivos que eles são de uso comum, mas eles são incontáveis, aquilo que eu não consigo contar. Conseguiram entender a diferença? O líquido do café eu não consigo contar. Eu consigo contar o líquido quando ele está dentro da xícara. Uma xícara de café, uma garrafinha de água. Aí eu consigo contar as garrafas, não o líquido em si. Próximo aí, Kathleen, por favor. Antes de pronome possessivo ou Students. Vocês ainda lembram dos pronomes possessivos? My, your, his, her. Vocês ainda lembram desses pronomes possessivos? Mais ou menos. Ok. Nós já estudamos esses pronomes. Então, antes de pronomes possessivos, or dress, nosso vestido. Então, dress é o substantivo vestidos. E antes de pronomes possessivo, their house, a casa deles. Eu estou especificando a casa deles, tá? Maísa, você pode ler aí pra gente, por favor? Posso, tia? Obrigada. Nada. Antes de alguns substantivos como school, hospital, bed, prison, ambos usaram o seu propósito original. Exemplo, I go to church, to pray. Eu vou para a igreja para rezar. I go to school to study. Eu vou para a escola para estudar. Ok. Então, antes de substantivos como casa, igreja, escola, hospital,
quarto, uma prisão em si, eu não preciso colocar o artigo they. Ok? Vamos lá para os próximos artigos. A-O-N. The other volunteers, please. Outro voluntário aí, por favor. Existem dois artigos indefinidos com uso diferente no inglês. A é usado antes de sons de consoantes. Exemplos: a car, um carro, a chair, uma cadeira. N é usado antes de sons de vogais. A é um ovo, an umbrella, um guarda-chuva. Ok. Então, está dizendo o seguinte, esse artigo A, ele é muito fácil. Se eu for especificar, se eu for especificar quem é se o meu substantivo próximo começar com consoante, eu coloco só a car, né? Se o meu substantivo próximo começar com vogal ou ter um som vocálico, eu coloco a partícula n. Se eu for falar a doctor, um médico, doctor, letter D, this is a consonant. Então, I have to put the letter A. Então, se, por exemplo, o substantivo doctor, ele começa com a letra D. Então, qual é o artigo que eu vou usar? Eu vou usar o artigo A sozinho, porque antes de substantivos que comecem com consoante, eu coloco A. Antes de substantivos que comecem com vogal, eu coloco N. É o caso aí de engineer, engenheiro, eu coloco N, porque começa com vogal. Galerinha, eu vou pedir, por favor, que vocês me digam, ficou alguma dúvida? Tem alguma dificuldade aí para entender, para a gente poder começar a fazer aqui um exercício rapidinho? Hello, student. Hello, teacher. Eu acho que pra mim não tá tão ruim, não, porque, tipo assim, eu já conhecia, né, o T e o AN. Então, tipo assim, é só mesmo pra relembrar como é que é. Ok, thank you so much. Student, other student. Outro aluno aí, tem alguma dúvida? Não. No? Did you do the homework? Vocês fizeram o dever de casa? Esses dois... Não tenho uma dúvida, não. Eu fiz e enviei. Me perdoe se tiver ouvido barulho de liquidificador aqui. também. Fizeram o exercício? Um voluntário aí que respondeu, por favor, para que a gente possa discutir sobre isso. Posso responder primeiro? Pode, por favor. It is, aí antes você bota a, e no outro tracinho também é a. Ok. Aí a letra C, tá marcada. Marcou a letra C? Uhum. Eu marquei a letra. Marcos Vinícius, você marcou qual letra? A C também. Letra C? Sim. Ok. Outro aluno aí marcou qual letra? Eu marquei a letra D. Eu marquei a D. Sim, a letra D. Acho que é a C também, professora. Beleza. Assim, consoante. Antes. Consoante? Sim. Só que Antes. olha aqui, ó. Som de vogal. Honor. Honor. Se eu apagar essa letrinha aqui, ó, a letrinha H, ela não vai ficar com um som de vogal? Honor.
Quando vocês falam na língua portuguesa, a palavra honesto é escrita com H, só que você não pronuncia o H, você só não pronuncia o O. Hein? Sim. Então, ela tem som vocálico, tá? A palavra hora, what time is it? Que horas são? Hora. É escrito com H, mas ela não tem som. Você não consegue ouvir o som você ouve o som vocálico de O. Hora. Hora. Ok? Então, the correct answer is letter D. It is an hour to meet a young lady from Sweden. Okay? So the correct answer is letter D. Letter D. Okay? The second question. Preencha corretamente com os artigos a, an, or the. My sister went to the beach last month. She met... Aí tem assim para vocês completarem. Girl there who was born in Goiânia. When they went to restaurant, the noticia that place was amazing. There was picture of elephant. So, what's the letter? Qual a letra que vocês marcaram aí? Eu marquei a letra A. A letra D. B. Ô, José, can you read this for me, please? Você pode ler para mim já completo, por favor? Com as respostas? Qual que eu fiz, né? Isso. José? My sister went to the beach last month. She met a girl who was born in Goiânia. Went to an restaurant she noticed that a place amazing there was and picture for an elephant. Okay. So the correct answer is letter A. Ok? A resposta correta é letra A. Student, I will make the schedule. I will make the schedule. If you have time, you can ask me. So pay attention. And the answer present, please. Ok? Vou rapidinho, que eu ainda preciso conversar um pouquinho com vocês sobre as nossas avaliações, tá bom? So, let's go. Adriele. Alisson. Galerinha, liga o microfone quando eu chamar o seu nome para você responder presença, por favor. Tá? Adriele, tá aí? Tá gravando? Oi? Nada, não. Alisson. Ana Clara. Present. Ana Clara. Beleza. Antônio. Antônio Presente. Átila. Presente. Antônio Gabriel. Bianca. Galera, liga o microfone para responder presença, por favor. Camille. Danilo. Davi. Estela. Presente. Gabriela. José Edilson.
Presente. Karine. Kevin. Presente. Larissa. Luiz Gabriel. Presente. Maísa Fernanda. Maria Eduarda. Presente. Matheus. Present, teacher. Maísa Cauane. Present. Patrícia. Pedro. Presente. Sofia. Isaac. Isaac. Gabriel. Presente. Mirella. Presente. Thank you so much. So, the 7B, please. Adriele. Arthur. Presente. Hudson. Isadora. Presente. João Lucas. Present. Joyce. Kathleen. Presente. Luiz Fernando. Luiz Ramon. Eu mesmo. Marcos. Está dormindo, Ramon. Marcos. Deixa eu ver. Maria Helena. Raquel. Presente. Raquel. Ronald. Vitor Gabriel. Yasmin. Presente. Jennifer. Marcos Vinícius. Presente, professora. Ok. Wagner. Presente. Daniele. Sabina. Pedro. Pedro. Kaique. Galerinha, nós temos ainda 2 minutinhos e a tia vai conversar com vocês aqui um pouquinho. Natália, vem cá, por favor. Tia. Porque aí tem toda vez não dá para fazer tudo. Várias coisas. Professora. Galerinha, eu vou pedir para vocês, por favor, que vocês fiquem atentos. Olha só, sem ser essa semana, na próxima, quer dizer, essa semana não, é na próxima, né? Do dia, acredito que do dia... Deixa eu olhar meu calendário aqui. Porque ainda não sabemos direitinho quando será
o dia que vai... Eu, Tainá, não sei qual é o dia certinho que vai começar as avaliações. Mas acredito que do dia 31 ao dia 4 será a semana das avaliações.